Pronto, vai começar. Então vamos lá. Então a primeira questão que é solicitado para a gente na lista de exercícios é a questão 1. Faça um programa que lê as notas de N usuários. O usuário deve informar, no caso, quantos N's, né? No caso, quantos alunos serão lidos. Cada nota é um inteiro entre 0 e 100 e a gente vai imprimir a quantidade de vezes com que apareceu cada uma das notas, tá? Então vamos supor, o que é que o programa está dizendo? Que a gente vai ler N notas de usuários, né? N notas de alunos. Então a primeira coisa é o que? O usuário vai informar um valor da quantidade de alunos que vão ser necessárias que as notas possam ser lidas. Então se eu disser que tem 10 alunos, eu vou ler quantas notas? 10 notas. Se eu disser que tem 100 alunos, eu vou ler quantas notas? 100 notas. E aí, para cada uma dessas notas, eu tenho que dizer quantas vezes cada uma das notas apareceu. Tá? Todo mundo? Beleza? Para ficar mais fácil da gente fazer, vamos considerar o seguinte, né? O programa diz aqui, cada nota é um inteiro entre 0 e 100. Então, o que é que a gente vai ter? Que cada nota vai ser um número o quê? Fechado, não vai ser números decimais, tá? Ou seja, não vai ter ponto flutuante aí, não vai ter ponto em casas decimais após o número inteiro, tá? E aí ele pede para que a gente imprima a quantidade de vezes com que cada nota apareceu nessa listagem, né? Então você vai digitando. Você diz que tem 5 alunos, você digita. O primeiro aluno tirou 10, o outro tirou 20, o outro tirou 50, o outro tirou 10. Então, o 10, 2 alunos tiraram. O 20, só 1. O 40, só 1. E assim sucessivamente, tá? Então é isso que a questão quer. Que você liste quantas notas cada um dos alunos, quer dizer, quantas vezes aquela nota foi tirada por cada um dos alunos, tá? Então beleza. Então vamos começar, volta aqui para o NetBeans e vamos criar um novo projeto. Então vou criar aqui um projeto, uma aplicação Java, vou chamar notas alunos. Então está criando meu projeto foi criado. Apareceu aqui para mim a minha classe, tá? Então peguei aqui meu public static void main, vou apagar isso aqui para ficar com mais espaço de tela para poder vocês verem melhor como fazer. Então, beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer, né, já que vai haver leitura de dados a partir do teclado de um usuário, é utilizar a classe o quê? Scanner. Vou chamar a minha variável de console. Então vou criar um scanner baseado o quê? Na entrada do sistema, tá? Na entrada, né, no caso do teclado do usuário. Então vou utilizar essa classe e aí o programa me diz que o usuário tem que digitar quantos alunos vão ter suas notas lidas. Então, e aí ele diz inclusive o nome já de uma possível variável que a gente pode usar, que a gente vai ler o que? N alunos. Então eu vou ler a variável N, que vai ser algo que o usuário vai o que? Digitar no console. Ele vai digitar o que? Se é um número inteiro sem ponto flutuante, eu vou buscar no console o que? Um número inteiro. Usar o next int. Certo?
Então, a gente agora tem o número que vai representar a quantidade de alunos que a gente vai pedir a nota. Então, se eu disser que são 5 alunos, eu vou ler o quê? 5 notas. Se eu disser que são 10 alunos, eu vou ler o quê? 10 notas. E assim sucessivamente. A quantidade de alunos que eu vou ler as notas depende diretamente do quê? Do número de alunos que eu disse que eu possuo. Tá? E aí, cada nota dessa que eu vou ler, eu preciso saber quantas vezes ela apareceu. Ou seja, quantas vezes cada uma das notas que eu vou digitar, ela vai aparecer. E eu sei o seguinte, que as notas elas são inteiras e elas variam de 0 até o quê? 100. Então vocês concordam comigo que eu vou ter uma estrutura mais ou menos assim? Eu vou ter no 0, eu vou ter que o 0 apareceu x vezes x vezes, que o 1 vai aparecer y vezes, que o 2 vai aparecer j vezes, que o 99 vai aparecer z vezes, que o 100 vai aparecer, sei lá, i vezes. Concorda comigo que é isso que vai acontecer? Não é? Se eu tenho 100 possibilidades, de 0 até 100, então eu tenho o quê? Que no 0 pode ter 0 notas, mas também pode ter o quê? Todas as notas que foram digitadas. Assim como no 1, assim como no 2. Então, cada número desse vai representar o quê? Qual foi a nota que foi digitada e quantas vezes ela apareceu. Tá? Então aqui, para o 0, ele vai dizer quantas notas apareceu. Então, quantas notas 0 de aluno eu digitei, quantas notas 1 eu digitei, quantas notas 2, quantas notas 3 e assim sucessivamente. Tá? Qual é a estrutura que a gente aprendeu, né? Vocês já devem saber a resposta, que a gente usa para mapear um determinado índice e aí a gente consegue colocar um determinado valor lá dentro, né? Qual é a estrutura que a gente consegue usar? Então, se eu transformar isso daqui, exatamente, em notas 0 igual a x, o que é que eu estou fazendo? Que agora, na nota 0, eu estou atribuindo o quê? O valor ou a quantidade de vezes que aquela nota foi apresentada ou que aquela nota foi informada. Tá? Então, para cada uma das notas que vão ser informadas, o que é que a gente vai fazer? Se foi a nota 0, a gente vai incrementar o quê? O vetor de notas na posição 0. Então, nota 0 vai receber o quê? Nota 0 mais 1. O N na vida é de nota do aluno, é número de alunos? É do número de alunos. O N é o número de alunos. E aí a gente vai ter o quê? Que nota 0 vai representar o quê? Quantas vezes foi digitado o quê? A nota 0. Na primeira vez, nota 0 vai ser o quê? 0. Se eu digitei uma vez, nota 0, que é 0, mais 1, vai virar o quê? 1. Na próxima vez, se aparecer um novo 0, vai ser 1 mais 1, que vai ser igual ao quê? A 2. Quando a gente ler todas as notas, a gente vai ter o quê no final? Para cada uma das notas, tudo que foi digitado para aquela nota. Tá? Então a gente vai ter, para nota 0, apareceu 5 vezes, nota 1 apareceu uma vez, nota 2, 10 vezes, e assim sucessivamente. Tá? Então o nosso vetor, ele vai variar de 0 até quanto? Se a gente tem, nossos valores, eles vão variar de 0 até 100. Então o nosso vetor vai variar de 0 até quanto? Nosso vetor vai ter quantas posições? 101 posições. Concordam comigo? Lembrando, a posição 0 conta como o quê? Como posição. Eu posso ter nota 0, mas eu também posso ter nota 100, ou seja, ela é inclusiva. Tá? Se eu botasse aqui que o nosso vetor iria até 100, esse vetor ia varrer de quanto até quanto?
de 0 a 99. E aí a gente não ia poder ter, por exemplo, notas 100. Não entendi nada dessa parte aí. Beleza, vamos lá. A gente viu que todo vetor, obrigatoriamente, ele começa pela posição 0. Certo? Então o 0, ele sempre representa a primeira posição. Vou botar aqui. Primeira posição. É igual a 0. Sempre. Tá? Isso é uma regra. Obrigatoriamente. E qual é a última posição de um vetor? A última posição é igual ao quê? A capacidade que o vetor tem menos 1. Por que a capacidade menos 1? Porque o 0 ele é inclusivo. Tá? Então sempre que eu digo que o 0 é a primeira posição, então a gente tem que diminuir uma posição do final. Por quê? Porque a gente sempre começa as nossas contagens, né, normalmente a partir do 1. Então de 1 até 100 vão dar o quê? 100 posições. Mas se eu fizer de 0 até 100, vai dar o quê? 101 posições. Tá? Então por isso que tem essa diferença. Então por isso que eu faço capacidade menos 1. Porque eu vou varrer de 0 até 99. Que aí vão dar exatamente 100 posições. Tá? Se o nosso índice sempre começasse de 1, se a nossa primeira posição sempre começasse de 1, seria a última posição igual à sua capacidade. Mas como a gente começa a contar a partir do 0, então qual é a problemática? A gente tem que fazer o quê? Capacidade menos 1. Então como nós queremos ter notas que vão variar de 0 até 100, então o nosso vetor tem que ir de 0 até 100. Para isso ele tem que ter o quê? 101 posições. Tá? Então, por isso que a gente usa aqui, ó, 101 posições para esse vetor. Certinho? Beleza, vou apagar isso daqui. Então agora a gente já tem duas coisas. Nós já temos o nosso número de alunos. Então o nosso N será o número de alunos. E a gente tem as posições que cada nota vai ocupar em um vetor. E aí o que é que a gente tem que fazer agora? Se eu quero ler nota de 100 alunos, qual é a estrutura que a gente usa para ficar repetindo leituras e comparações em linguagens de programação? As estruturas de repetição. Se eu quero repetir, eu vou usar a estrutura de repetição. Nós vimos três, basicamente. O for, o while e do while. Qual é que a gente pode usar? Qualquer uma das três. Eu gosto muito de usar o for, então eu vou usar o for. Quem quiser usar o while, também pode usar sem problema nenhum. Do while, da mesma forma. Tá? Eu vou usar um for porque é o que eu acho mais interessante. Então eu vou ter um for que vai variar de i até i de 0 até i ser menor do que o quê? A quantidade de alunos, que nesse meu caso é quem? N. Então eu vou ler todos os alunos e pedir para que a pessoa informe as notas de cada um deles, com i variando em uma posição sempre. Então eu vou ler para o aluno 0, para o aluno 1, para o aluno 2, para o aluno 3, até eu chegar no aluno que? N. Certo? Então a gente vai varrer até chegar no aluno N. Para cada um desses, vamos só melhorar aqui. Digite a quantidade de alunos. Digite a nota do aluno. E
Beleza. E aí o que é que eu vou fazer agora? Para cada vez que for lida uma nota, o que é que eu tenho que fazer? Então, toda vida que o usuário digitar a nota do aluno, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a questão já me diz. As notas têm que estar entre 0 e 100. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma condição. Então, eu não posso ter notas menores do que 0 e nem maiores do que 100. Por quê? Porque se isso acontecer, o que é que vai acontecer com o meu vetor? Ele vai dar erro, porque não existe vetor com índices negativos e nesse nosso caso, o vetor tem 101 posições no máximo. Então, eu não vou poder colocar valores diferentes ou maiores do que 100. Tá? Então aqui a nossa nota, obrigatoriamente ela tem que ser maior ou igual a 0. E, então o operador I, lógico, tá? Lembrando, o I, ele sempre se refere a multiplicação. Qualquer coisa multiplicado por 0 é igual a 0, né? Então, e nota vai ter que ser menor ou igual ao quê? A 100. Por quê? Porque eu não posso ter notas maiores do que 100. Tá? Então, se isso acontecer, beleza. Se não, eu vou imprimir o que para o usuário? Digito uma nota válida. Certo? Beleza. Aí nós chegamos no nosso if aqui. E aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para saber como eu posso utilizar o meu vetor de notas para indicar quantas vezes uma nota apareceu na minha listagem. Se eu sei que minhas notas vão variar de 0 até 100, e eu tenho um vetor que também tem as notas de 0 até 100, o que eu posso fazer? Toda vida que o usuário digitar uma nota, eu posso usar ela como o próprio índice do vetor. Por quê? Porque primeiro as notas são inteiras, segundo, as notas obrigatoriamente elas vão estar no padrão, né, ou no espaço que o vetor suporta. Então as notas sempre vão variar de 0 até 100. Tá? Então se eu fizer isso daqui, eu estou dizendo o quê? Que quando o usuário digitar uma nota, eu estou acessando o meu vetor notas na posição que a nota foi digitada. E aí eu posso fazer a mesma coisa somando em uma posição. Então, toda vida que a nota for digitada, o que é que vai acontecer? Eu vou alterar no meu vetor de notas aquela posição daquela nota e vou incrementar em uma posição. Toda vida que uma nota for digitada, o meu vetor para aquela nota vai ser incrementado em 1. E aí eu sei quantas vezes aquela nota foi digitada. Tá? E aí a gente pode ir fazendo isso até que se esgote, né, a quantidade de possibilidades que o usuário pediu para a gente no início da execução do programa. Tá? Então aqui ele vai indicar quantas vezes a gente vai ler as notas. Então vai ter notas que não vão ter valor algum e vai ter nota que vai ter algum valor lá que foi digitado. Então, beleza. Então a gente acabou aqui a primeira parte. Então aqui é a parte da leitura e aqui? Sim. Aqui o que eu estou dizendo? Que esse for, ele obrigatoriamente ele vai começar. Primeiro, o for ele tem 3 partes, certo? Então ele é composto de 3 partes. Como é que eu sei que ele é composto de 3 partes? Porque a ponto e vírgula está separando cada uma delas. É como se existissem 3 comandos dentro do for. O primeiro deles é o que inicializa as variáveis. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Para esse for vai existir uma variável inteira chamada i e o valor dela inicial é 0. É só isso que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo mais nada. Outra coisa, eu estou dizendo que esse for ele vai se repetir
enquanto o I for menor do que o N. Certo? Então existe uma variável aqui fora, N, que a gente definiu, que vai ter algum valor. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, pode ser 1 milhão. Não sei ainda qual é o valor. Quem vai dizer isso é quem? É o usuário. E por fim, a gente tem o modificador, ou incrementador, ou decrementador, que vai ser a parte, o comando que vai incrementar ou decrementar a variável que inicialmente eu defini para que seja a variável de controle do meu for. Então, toda vida que o meu for executar, que ele voltar, o que é que vai acontecer com o valor de I? Vai ser incrementado em uma unidade. Então, na primeira vez, igual a 0, na segunda vez, igual a 1, na terceira vez, igual a 2, até chegar o que? O valor de N. Quando chegar no valor de N, ele para e termina ali. Beleza? Por fim, o que é que a gente vai fazer? A gente só vai imprimir as notas que foram digitadas. Para isso a gente usa o que? Notas.length, que a gente aprendeu, que indica o que? Isso aqui eu estou fazendo o que? Quem é que sabe? Exatamente, é o tamanho do vetor, tá? Eu não preciso saber de antemão qual é o tamanho que aquele vetor vai ter. Usando essa propriedade aí, eu consigo recuperar essa informação na medida que o programa está executando, tá? Então com essa variável, né, com esse comando aqui, a gente tem como saber exatamente qual é o tamanho do vetor sempre que o programa estiver executando. E aí a gente vai agora imprimir os valores do vetor. Então, o vetor notas e certo? Então aqui a gente está fazendo o que? Só estou imprimindo o conteúdo do vetor, tá? Para cada posição dele eu quero saber exatamente quantas vezes aquela nota apareceu. Então para cada posição do vetor vai estar contabilizado quantas vezes aquela nota apareceu para cada um dos alunos, tá? Então vamos executar aqui e ver se vai funcionar mesmo. Digita a quantidade de alunos, eu vou colocar 10. Do aluno 0, o aluno 0 recebeu 10, o aluno 1 recebeu 40, o aluno 2 50, o aluno 3 10 novamente, o aluno 4 20, o aluno 5 100, o aluno 6 90, o aluno 7 90, o aluno 8 100, o aluno 9 20. E aí a gente tem como saída do nosso programa todas as notas possíveis. Alguém recebeu nota 0? Não. Alguém recebeu nota 10? Sim. Quantas pessoas? 2. Isso é verdade? Vamos olhar. Um aluno aqui recebeu 10. E o outro aqui, ó, também recebeu 10. Aluno 0 e aluno 3 receberam 10. Vamos lá. 20. 2 alunos receberam 20, não sei, vamos olhar. O aluno 9 recebeu 20 e o aluno 4 também recebeu 20. Então, beleza. 40. Algum aluno recebeu 40? Vamos olhar. Ó, o aluno 1 recebeu 40. 90. Quantos alunos receberam 90? Ali está dizendo que foram 2. Então, o aluno 7 e 6 receberam 90. Então, beleza. E por último, o aluno 5 vai receber o 100, né? Então, vamos ver se ele recebeu de fato o 100. Recebeu, 2 receberam 100. Então, vamos ver quem foi o outro. O aluno 8 recebeu 100. Tá? Então, com isso a gente tem o quê? Que eu sei exatamente quem foi que recebeu qual nota. Tá? Então, aí a gente tem plena capacidade de saber na verdade, quantas vezes cada nota apareceu, né, para cada um dos alunos que foram digitados.
Tá? E quem é que controla isso? Somente esse cara aqui. Somente esse vetor aqui é quem vai controlar isso. A gente está usando o que como índice? Na verdade, a gente está usando o que como índice do vetor? A gente está usando a própria nota que é digitada pelo usuário. Mas para isso ser garantido, a questão deu várias restrições para que essa nota pudesse ser. Por exemplo, a nota só pode ser inteira, né? Não pode ser nota ponto flutuante. Então, por exemplo, eu não poderia dar 20,5, aí não funcionaria. Por quê? Porque o vetor ele não aceita como índice números reais, ele só aceita o que? Números inteiros, tá? Então, questão bem bacana, bem completa. Não vai ter o vídeo, aí vocês usam o vídeo para... Vamos lá. Escreva um vetor. Escreva um programa que receba um vetor com 5 números inteiros. Em seguida, determine e imprima na tela o maior elemento par do vetor, se houver, o menor elemento ímpar do vetor, se houver, o somatório dos elementos do vetor e a média. Tá? Então a gente vai ter 4 coisas que a gente vai ter que calcular. A primeira é quem é o maior elemento par do vetor. A segunda, quem é o menor elemento ímpar. A terceira é o somatório de todos os valores do vetor. E a quarta, a média. Tá? Para isso, a gente vai precisar obrigatoriamente o quê? Percorrer o vetor. Tá? Então a gente vai precisar percorrer o vetor inteiro, ou seja, andar pelo vetor, para que a gente possa saber de fato o que é que tem lá dentro. Tá? Então vamos começar aqui. Voltar aqui para o NetBeans. Vou criar um novo projeto, uma aplicação Java. Vou chamar de Info Vetores. Tá? Beleza, vou apagar aqui essas partes para a gente não precisar. Vou ver aqui uma coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa que o programa diz é o seguinte, que eu vou ter um vetor com 5 números, tá? Como é que a gente poderia fazer? Eu poderia fazer a leitura desses números a partir de um scanner que o usuário fosse digitando. Eu poderia criar já um vetor predefinido e utilizar, tá? Eu vou escolher essa segunda abordagem, até mesmo para a gente ver como é que funciona. Então eu vou criar um vetor aqui de 5 posições, em que a gente vai ter o número 10, o 2, o 5, o 19 e o 8. Tá? Então o que é que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar um vetor de inteiros. Tá? Ops, desculpa. Pronto, beleza. Então eu acabei de criar o meu vetor de inteiros, tá? Com 5 valores, tá? Então essa é mais uma das formas que a gente tem para criar vetores, né? Essa forma é a forma o quê? Pré-definida. Então você já vai criar o vetor dizendo quais são os valores de cada uma das posições que esse vetor vai possuir. Esse vetor aqui vai ter quantas posições? Uma, que é o 10, 2, que é o 2, 3, que é o 5, 4, que é o 19 e o 5, que é o 8. Em termos de índice, na posição 0 nesse vetor vai ter o 10, na posição 1 o 2, na posição 2 o 5, na posição 3 o 19
Na posição 4, o 8. Então, esse nosso vetor vai ter quantas posições de capacidade? 5 posições. Vai variar de 0 até quanto? De 0 até 4. Tá? E aí a questão diz, ó, eu quero que você pegue o maior elemento par, então maior par, que eu não sei ainda qual é, então eu vou dizer que é 0, e o maior ímpar, o menor ímpar, que eu também não sei quem é, e eu também vou dizer que é 0. Tá? Então a gente vai considerar o seguinte aqui, que os nossos números eles são sempre maiores ou iguais a 0. Tá? Então o menor número possível nesse nosso exemplo vai ser o que? O 0. Não vai ter número menor do que 0, por exemplo, vai ter número negativo. Tá? Beleza? Para ficar mais fácil da gente trabalhar. Outro valor que ele pede é o que? A soma da quantidade de números. E o último é o que? A média. Todo mundo concorda? Média inteira? Não, né? A média tem que ser o quê? Double. Por quê? Porque a média a gente sabe que pode ser o quê? Ponto flutuante, né? A gente sabe que a média a gente pode ter que dividir e aí acabe gerando números que não são inteiros, tá? E aí a gente perderia essa informação, que em alguns casos é essencial. Beleza. Já tem o vetor, já tenho as variáveis que vão armazenar cada uma das coisas. E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um for, que vai variar de 0 até i menor do que vetor.length. Por quê? Porque eu vou fazer um for que vai variar o quê? Que vai varrer o quê? Todo o meu vetor, todo o meu array. Então eu preciso saber exatamente aonde ele começa e até onde ele vai. Tá? Então, nesse caso aqui... Exatamente. O que ele vai varrer, não, o que ele vai percorrer, vão ser exatamente os números que foram definidos. Tá? E aí eu faço um mais para a gente poder percorrer. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou declarar uma variável inteira, que vai ser o número que vai estar dentro do vetor. Então, o número vai receber o vetor na posição i. Então, o que é que vai acontecer aqui? Na primeira vez que eu executar esse for, o número vai ser que valor? 10. Na segunda vez, 2. Na terceira vez, 5. Na quarta vez, 19. Na quinta vez e última, 8. Tá? Então, cada uma das vezes que eu rodar esse for, o número vai receber um valor diferente. Para cada número que tiver, né? Para cada valor que número obter, eu tenho que saber o seguinte. Primeiro, número é par, resto da divisão por 2 igual a 0, significa o quê? Que o número é par, porque a gente viu o quê? Que resto da divisão por um número, ele vai gerar o quê? Possíveis valores são o número menos 1 até 0. Tá? Então qual é o resto da divisão de um número, da divisão por 2? 1 ou 0. Por 3, 2, 1 e 0. Por 100, 99 até 0. Ou seja, eu só posso ter o resto da divisão do número menos 1 até 0. Por quê? Porque se o número for igual ao seu resto, significa o quê? Que esse número é divisível. Exemplo, 100 é divisível por 100? Sim, mas 100 é divisível por 99? Não, qual é o resto disso? 1. 100 é divisível por 2?
100 é divisível por 3? Não. Qual é o resto? 97. Né? Não. Qual é o resto aqui? 100 dividido por 3 daria o quê? 33. Acho que aqui é 77. Essa divisão. Ó. 3 vezes 10, 30. Tá certo. 3,3. Então, o resto da divisão que seria 77. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Vai ter o vídeo. Estou gravando. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando o seguinte: se esse número, vamos lá, se esse número, resto da divisão por 2 é igual a 0. O que é que isso significa dizer? Que se esse número for divisível por 2, significa que esse número é o quê? Par. Se eu tenho um número e divido ele por 2 e ele não gera resto, significa que esse número é par. Se não, ele é o quê? Se o número não é par, ele obrigatoriamente é o quê? Ímpar. Um valor ímpar. Então, se ele for par, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que pegar o maior valor de par. Então, se número for maior do que maior par, o que é que vai acontecer? Maior par agora vai passar a ser quem? Número. Concordam comigo? Se o número é par e eu quero saber quem são os maiores números par, o que é que vai acontecer? Se o número que eu estou comparando for maior do que o maior par que eu tenho até o momento, quem vai ser o maior par? O próprio número agora. E aí a gente faz essa troca e o número agora passa a ser o maior valor de par. A mesma coisa a gente vai fazer para o ímpar. Se número for maior do que menor ímpar, não, menor quer dizer, for menor do que menor ímpar, o que é que vai acontecer? Número menor ímpar vai receber número. Tá? Então aqui eu fiz a mesma coisa, só que o contrário. Se o número que eu estou comparando é menor do que o meu menor ímpar, significa dizer o quê? Que número é menor do que o menor ímpar que eu tenho até o momento. E aí menor ímpar vai receber esse valor e vai passar a ter esse novo menor valor. Beleza, então a gente já fez os cálculos de maior par e menor ímpar. Agora a gente vai fazer a soma. Soma, recebe, soma mais número. Certo? Então eu vou somar toda a vida que o for foi passando, quem é o próximo número a ser somado do meu vetor. Tá? Beleza? Pronto. E aí a gente finaliza a parte do for. Qual é a última coisa que falta a gente calcular? A média. E a média vai ser o quê? A soma dividido pela quantidade de números. E aí a gente faz isso aonde? Fora do for. Né? Porque a gente precisa calcular a soma de todos os números para depois calcular a média deles. Então média vai receber o quê? Soma dividido por vetor ponto length, que é o tamanho do meu vetor. E aí a gente consegue aqui, ó, calcular a média para isso tudo. Por fim, a gente imprime maior par menor ímpar
soma e média. Certo? É o quê? Eu entendi, foi nada que ele disse. Eu entendi. Ó, vamos lá. Executando esse programa, o que é que a gente vai ter? A gente teve como maior par 10, menor ímpar 0, soma igual a 44 e média igual a 8. Então a gente tem aqui que esse programa rodou com sucesso, correto? Não, né? Qual é o problema desse programa? Menor ímpar igual a 0, né? Então a gente usou uma abordagem errada. Por quê? Porque eu disse que o ímpar, o menor valor dele era o quê? 0. Só que não é o menor valor 0. Porque de fato 0 é o menor valor de todos. Se eu disse que o 0 era o menor valor, então para isso a gente usa, né? Como eu falei, a linguagem de programação ela não tem numeração infinita, tá? Mas ela tem os valores que representam o número máximo que ela suporta. Então no caso do ímpar, né? No caso dos inteiros, a gente usa a biblioteca matemática do Java, que é essa classe aí, math, tá? math ponto max. Não, peraí. Quer dizer, integer ponto max. Eu disse errado. Na verdade, a gente vai usar a classe integer, ela vai indicar qual é o máximo inteiro possível. No caso, se a gente fosse na matemática, né? Seria o infinito. Vocês vão ver a hora que fazer isso. 5 minutos tocando um negócio que é 3 Se eu der uma hora, não faz ainda. Seria o infinito. Tá? Então, agora se a gente botar para rodar, a gente vai ter, ó, que o maior par é o 10, o menor ímpar é o 5, a soma dos termos vai dar 44 e a sua média vai dar 8. Tá? Então com isso a gente finaliza esse exercício. Beleza, então vamos lá, vamos começar aqui a resolver uma questão de matriz. O problema diz o seguinte: escreva um programa que recebe valores para duas matrizes 2×2 de inteiros. Então a primeira coisa que o programa já disse, que a gente vai ter variáveis ou valores do tipo inteiro e que a gente vai trabalhar com o quê? Com duas matrizes. Então a gente vai ter duas vezes dois vetores. Por quê? Porque uma matriz é um vetor de vetores, tá? Não à toa que a gente usa dois colchetes para representar uma matriz de duas dimensões, tá? E a gente vai criar uma terceira matriz que vai ser a soma das matrizes anteriores e a gente vai imprimi-la ao final. Então, vamos começar aqui. E aí esse projeto é um projeto muito comum na matemática, né? Que é o quê? A soma de matrizes. A gente faz muito isso quando a gente está estudando matemática. Então, vou pegar aqui, vou botar o nome do projeto como soma matrizes. Soma matriz.
projeto está sendo criado, foi criado. Criou a nossa classe. Vou apagar aqui esses textos para ter mais espaço na tela. Beleza. Então, show de bola. Então, vamos lá. Voltar para a questão e ver o que ela está dizendo de novo. Um programa que recebe valores para duas matrizes 2 por 2 de inteiros. Então, se ele recebe valores, então provavelmente ele está recebendo de onde? De um usuário. Tá? Ou seja, ele está pedindo informação a algum usuário. Então, aí, para isso a gente vai usar o que? A classe scanner. Certo? Então, console new scanner system.in. Certo? Então a gente tem aí a classe scanner para fazer a leitura dos dados da matriz. E ele me diz o seguinte: olha, você vai ter duas matrizes de inteiros 2 por 2. Então eu vou chamar de matriz 1 e vou chamar de matriz 2. Declarei a minha matriz. Se eu quiser inicializar cada uma dessas matrizes, o que é que eu faço? Faço matriz 1 igual a new int. Como eu disse que ela é 2 por 2, então ela vai ter duas linhas por duas colunas. Então, duas linhas por duas colunas. Lembrando, o primeiro colchete representa o que? O número de linhas. O segundo representa o número de colunas. Tá? E faço a mesma coisa para a matriz 2. Alguém poderia... Aqui é vivo. Peraí, tá errado. Certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando duas variáveis na mesma linha, tá? Não tem problema nenhum. Basta que eu faça o quê? Separe elas por vírgula, tá? E eu posso declarar quantas variáveis eu quiser, tá? Eu poderia ter inicializado elas assim ou simplesmente ter feito como? Já declarar inicializando, tá? Funciona da mesma forma, certo? Das duas formas funciona isso daqui. Beleza, então agora eu tenho duas matrizes 2 por 2, tá? E aí a gente precisa o que agora? Inicializar, né? Ou receber os valores que vão preencher cada uma dessas matrizes. Para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma estrutura de repetição que vai variar de 0 até quanto? E vai variar de 0 até quanto? Até 2, exatamente. E mais. E a gente, como a gente está trabalhando com uma matriz, e a matriz que a gente está trabalhando, ela possui duas dimensões, com apenas um for eu consigo varrer linhas e colunas? Não, né? Por quê? Porque para cada linha eu tenho quantas colunas? Duas. Então para cada linha eu tenho que varrer no mínimo duas colunas, né? Quer dizer, no máximo duas colunas. Então a gente vai precisar ter outra estrutura de repetição que vai fazer o quê? Uma estrutura de repetição vai varrer as linhas, então, varrer as linhas, e a outra estrutura de repetição vai varrer o quê? As colunas. Certo? Então int j igual a j menor do que 2, j mais. Por que j menor do que 2? Porque a matriz possui o que? Tamanho 2 por 2, duas linhas por duas colunas, tá? E aí eu vou pedir para que o usuário digite em e J.
Então, aqui eu vou fazer console.next int. Certo? E aí a gente consegue fazer a leitura da matriz, colocar os valores lidos dentro da matriz. O que é que está faltando aí? Está faltando a gente dizer em que posição da matriz cada valor lido vai ser colocado. Então aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, que na linha I e na coluna J, coloque o valor que o usuário digitar. Na primeira vez que esse for começar a rodar, I vai ser igual a quanto? A 0. E J vai ser igual a quanto? A 0. Na segunda vez, I vai ser igual a 0, J vai ser igual a quanto? A 1. Na terceira vez, I vai ser igual a 1, J vai ser igual a quê? 0. Na terceira vez, na quarta vez, I vai ser igual a 1 e J vai ser igual a 1. E aí eu vou preencher a minha matriz na linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. E aí a gente fecha o que? A matriz inteira, porque ela é uma matriz 2 por 2. Ela tem duas linhas por duas colunas. Certo? Beleza. Então a gente fechou a matriz aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o quê? Para a matriz 2. Tá? Mesmo código, só mudando o quê? Que aqui, ao invés de ser M1, vai ser M2. Aqui, ao invés de ser matriz 1, vai ser o quê? Matriz 2. Certo? Beleza? E aí a questão pede o seguinte a gente agora. Ela pede que a gente faça a soma dessas duas matrizes que foram lidas em uma terceira matriz. Tá? Então eu vou criar aqui uma terceira matriz, int soma igual a new int 2 por 2. E vou fazer o quê? Vou percorrer as minhas matrizes e fazer a soma delas. Tá? Então, ao invés de fazer a leitura, como a gente estava fazendo aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar o valor de cada linha, de cada célula da matriz na posição I e J da matriz 1 e cada célula da posição I e J da matriz 2. Então, matriz 1 IJ mais matriz 2 IJ. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando cada elemento da matriz 1 com cada elemento da matriz 2 e estou colocando esses elementos aonde? Na matriz soma. Então aqui, ó, o valor que estiver na matriz 1 na coluna I, na linha I, coluna J, mais o valor que tiver na matriz 2 na linha I, coluna J, vai para dentro da matriz soma na posição I, J. E aí a gente consegue fechar o que? A soma da matriz. Tá? E aí no final, o que é que a gente faz? Imprime esses valores. Então aqui, ó, vou imprimir soma I, J. Melhor, eu vou fazer a soma e depois a gente imprime todas as matrizes. Tá? Então, a gente fez aqui a parte da soma. A gente já podia fazer tudo junto, mas eu prefiro separar para a gente fazer. Agora vamos fazer a impressão de todas as matrizes que a gente tem e a soma resultante delas. Então,
impressão das matrizes. Vou comentar aqui. Leitura dos dados da matriz 1. Leitura dos dados da matriz 2. Soma dos elementos da matriz. E por fim a impressão das matrizes. Então vamos lá. Melhor. A gente já vai fazer a impressão assim que a gente vai lendo. Então eu vou ler e já vou imprimir. Nossa, bem que não tem como. Vamos deixar assim. Então eu vou imprimir aqui as matrizes. Imprimir matrizes. Então a primeira matriz que eu vou imprimir vai ser a matriz 1. Tá? Eu vou imprimir a matriz 1. E aí de novo, para eu imprimir, eu preciso o quê? Varrer todos os elementos dela. Ou seja, varrer todas as linhas e todas as colunas. Tá? Então eu vou dar aqui um salto. Matriz I na posição J. Matriz I na posição J, certo? E aí no final eu dou um salto só para quebrar a linha. Então ele vai mostrar aí tudo da matriz 1. Agora eu vou imprimir a matriz 2. Então, matriz 2 igual, tudo igual a matriz 1, só muda que aqui eu vou trocar por matriz 2. Agora eu vou imprimir a matriz soma. E aí a matriz soma igual a matriz 1 e 2. Então, só fazendo a impressão da matriz, tá? Depois a gente vai ver que a gente pode criar uma estrutura. Vocês estão vendo que todas essas são iguais, né? O que é que muda? Só a variável que a gente está usando. A gente depois vai conhecer um negócio chamado methods, que a gente pode criar uma estrutura que é igual para todo mundo e a gente só faz o quê? Utilizar aquela estrutura. Tá? Ou seja, essa instrução de imprimir a matriz, a gente criaria um método. E aí esse método poderia ser usado em vários locais diferentes, tá? Sem precisar a gente toda a vida ficar repetindo o mesmo código, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai estudar já um pouco mais na frente. Então beleza. Então só recapitulando, vou voltar aqui, já que é um pouquinho grande. Primeiro a gente vai fazer o que? A leitura dos dados da matriz 1. Então a gente vai ler cada um dos dados da matriz. Cada dado que a gente lê do teclado do usuário, a gente vai colocar o que? Na matriz 1, na posição I, J. Então, na primeira vez, linha 0, coluna 1. Segunda vez, linha 0, primeira vez, linha 0, coluna 0. Segunda vez, linha 0, coluna 1. Terceira vez, linha 1, coluna 0. Quarta vez, linha 1, coluna também 1. Tá? A mesma coisa para a matriz 2. A gente também vai fazer essa leitura. Agora, aqui, a gente vai fazer a soma das matrizes, ou seja, eu vou pegar tudo que está na matriz 1, vou somar com tudo que está na matriz 2 e colocar na matriz 3, que é a matriz da soma. Depois eu vou imprimir cada uma dessas matrizes. Imprimo a matriz 1 com todos os seus dados, imprimo a matriz 2 com todos os seus dados, e imprimo a matriz 3 com todos os seus dados. Tá? Então, essas daí são as três. Vamos aqui executar e ver o que é que dá. Então, ó, ele pede, digite na matriz 1 a posição 00. 01. Agora na matriz 2. 0,
8, 7, 3. Só fazer o seguinte aqui. Dar uma melhorada aqui para a gente poder visualizar melhor. Não ficou tão boa a visualização. Matriz 2, matriz só, certo? Vamos rodar de novo. Rodar aqui. Então, de novo, 0, 0, 1, 3, 4, 2, 9, 8, 3, 4. E aí nós temos, ó, na matriz 1, eu tenho na posição 0, 0, 1, na posição 0, 1, o 3, na posição 1, 0, o 4, na posição 1, 1, o 2. Por quê? Porque eu tenho uma matriz 2 por 2. Tá? Na matriz 2, na posição 1, na posição 0, 0, eu tenho 9. Na posição 0, 1, eu tenho o 8. Na posição 1, 0, eu tenho o 3. Na posição 1, 1, eu tenho o 4. 9, 1 mais 9 vai dar o quê? 10. 3 mais 8 vai dar o quê? 11. 4 mais 3 vai dar o quê? 7. 2 mais 4 vai dar 6. E aí a gente termina a soma da matriz. Tá? A gente fez toda a soma. Vou. Tá? Beleza? Então